Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Para nós é motivo de alegria, mais uma vez podermos trazer-vos uma porção da Palavra de Deus. E estamos iniciando um novo trimestre. E a primeira lição deste trimestre diz assim: e deu dons aos homens. Nós encontramos o texto desta lição no livro de Romanos, capítulo 12, dos versículos 3 a 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7. A nossa verdade prática, ela diz assim: os dons são dádivas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Muito bem, como nós vamos falar acerca de dons, eu quero apenas frisar que dom é dádiva, é presente, é algo que nos é entregue de uma forma gratuita. E nós observamos que no Antigo Testamento nós já tínhamos a distribuição desses dons. No Antigo Testamento, há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes e profetas. Isso nós encontramos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, dos versículos 10 a 13. E cada um tinha o seu ministério. Quem era rei não poderia interferir no sacerdócio e nem tampouco na questão do ministério profético. Muito embora nós temos a ciência de que havia reis que também eram profetas. Então eles acabavam tendo duas funções ao mesmo tempo. Como também nós temos o conhecimento que havia sacerdotes que também era profeta. Mas nunca encontramos alguém que no Antigo Testamento fosse rei, fosse sacerdote e fosse profeta. Os três ministérios. Porque nós sabemos que os três ministérios, eles estão completos apenas em Cristo Jesus. Rei, sacerdote e profeta. Os dons no Antigo Testamento não estavam tão acessíveis como é no Novo Testamento. Então sempre haviam pessoas específicas que Deus escolhia para exercer essa dádiva, esse dom. O que é diferente nos dias atuais, porque na atualidade esses dons estão distribuídos para a igreja de uma forma ampla e irrestrita da parte de Deus. Quem quiser o dom, busca e alcança da parte do Senhor. Os dons no Novo Testamento. Dons é o sentido ativo da palavra dar. Isso você encontra em Filipenses capítulo 4, versículo de número 15. Os dons, eles estão disponíveis à igreja. Nós, como igreja, temos a nossa disponibilidade relativa a estes dons. Os objetivos dos dons na igreja é promover a libertação dos cativos, ministrar cura aos doentes e proclamar a salvação do homem. Todos os crentes têm acesso aos dons espirituais. Olha que interessante. Todo crente aceitou a Jesus como Salvador, você tem acesso a todos estes dons que o Senhor nosso Deus entregou para a igreja. Amém? Então, se porventura você que está me ouvindo e que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, eu falo para ti nesta hora, aceite-o e tenha convicção de que Ele tem dons para entregar para você. Os dons são considerados dádivas para a igreja de Cristo. Há três categorias principais de dons.
Observe: dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Nós encontramos com relação aos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, e dons ministeriais, Efésios 4, 11 e 12. E dons de serviço, existem tantas pessoas que trabalham na igreja, que exercem atividades na igreja e que têm o dom para fazer este determinado trabalho. Paulo, ele procura incentivar os irmãos a buscarem os dons. Então nós temos a obrigação de buscarmos os dons, porque eles estão disponíveis para todo e qualquer crente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encontramos esta passagem de Paulo incentivando os crentes a buscarem os dons em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 31. No uso dos dons, veja bem, a igreja quando nós utilizamos os dons, nós somos encorajados, nós somos confortados e nós somos edificados. Dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. O membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Romanos capítulo 12, versículo 3. Existem muitas pessoas que por algum motivo alcançou algum dom e se acha superior a outros. E na realidade, quando nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus, cada degrau que nós subimos, na realidade não estamos subindo, estamos descendo. Então nós temos o hábito de dizer, estamos descendo, mas o Senhor nosso Deus, Ele está glorificando o seu nome na vida daqueles que buscam os dons e que na realidade não intimidam ninguém quando alcançam estes dons. E tem como que eu poderia dizer, tem a tranquilidade na pessoa do Senhor Jesus de exercer esta função sem denigrir ninguém. Observe este detalhe, não denigra ninguém pelo fato de você ter alcançado algum dom do Senhor. Cada um de nós dependemos do outro para cumprir a sua missão. Nós precisamos um do outro. O pastor precisa dos obreiros que estão no púlpito, precisa daqueles que coordenam os conjuntos, precisa daqueles que estão à porta da igreja para guardar de qualquer eventualidade. Então, veja bem, nós que estamos exercendo a nossa função, nós dependemos da autoridade do nosso pastor. E o nosso pastor, por sua vez, ele está também precisando do serviço de cada um de nós. Então nós necessitamos de valorizar o trabalho do outro. Nós encontramos isto em Romanos, capítulo 12, versículo 4. E no mesmo capítulo, versículo 7, traz a ideia da manutenção da comunhão entre os santos. E é maravilhoso, irmãos, recebermos dons de Deus e a nossa comunhão cada vez mais se aprofundar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos o ministério, que é o ofício diaconal. Diaconia é serviço, e nós estamos a serviço de Deus. Temos também a exortação, que é encorajamento. Temos também o repartir, o presidir e exercer misericórdia. Se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo. Você é um despenseiro,
das bênçãos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Conhecendo os dons espirituais, nós não devemos ser ignorantes acerca destes dons. Os dons de Coríntios são palavra da sabedoria, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. São os 9 dons que ali estão classificados. Porém, nós temos a forma de dizer que não se restringe a apenas 9. Existem muito mais dons. E eu não conseguiria aqui enumerá-los. Porém, restringe-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, acerca dessas 9 sequências que nós observamos. O ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Olha que interessante. Práticas condenáveis no culto. Continuando, acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais são classificados assim, conforme em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Apóstolos. Este ministério de apóstolos se findou naquela ocasião e não se pode mais intitular ninguém como apóstolo. Não se pode. Existe muita gente por aí se intitulando de apóstolo. Não confie nisto, porque a Bíblia ela não nos abre este parâmetro para a continuação desse ministério de apóstolos. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quanto a pastores e doutores, eu quero me deter aqui na questão dos doutores. Doutores são aqueles que ensinam a palavra, ou seja, o seu professor de escola bíblica dominical, segundo aqui nós estamos tendo o entendimento, doutor é ensinador, né? Pastor não precisa nem se falar, porque todos conhecem qual é o ministério pastoral. Evangelista, todos nós somos evangelistas e precisamos ministrar esta palavra e levar esta palavra a todo o mundo. Propósito dos dons ministeriais: promover o crescimento da igreja local, desenvolver o crescimento espiritual. Olha só, 2 coisas que são imprescindíveis. Promover o crescimento da igreja local. A nossa igreja local, ela precisa crescer. E um detalhe interessante, ela precisa crescer não somente em número, mas também em qualidade, no conhecimento da palavra, né? Ela precisa ter entendimento da palavra, ela precisa saber pregar a palavra, e tudo isso se refere ao crescimento da igreja local e com relação ao crescimento espiritual. Então estou falando as 2 coisas ao mesmo tempo. Crescimento da igreja local. A igreja local ela precisa crescer em número, em sabedoria, ela precisa crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Deus deu à igreja ministro para servi-lo com zelo e amor. Se porventura você não tem zelo e não tem amor, não serve para ser ministro. Isso nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. O exercício dos dons ministeriais está ligado ao serviço. Mateus, capítulo 20, dos versículos 20 a 28. E João, capítulo 13, versículos de 1 a 11. O terceiro ponto da nossa lição. Corinto
uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. É interessante que o apóstolo Paulo chega naquela igreja e diz que lá não faltava nada com relação a dons. Mas ele observou que algumas coisas não estavam funcionando de uma maneira perfeita diante de Deus. Os dons, eles são importantes. Os crentes de Corinto estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. O que eu imagino aqui que poderia estar acontecendo? Aquele que tinha o dom de profecia se julgava maior do que aquele que interpretava línguas. É o que dá para entender. Não está aqui relacionado com o que eu estou falando, mas nós podemos imaginar o que poderia estar acontecendo naquele momento. Muitos poderiam operar maravilhas e chegar para quem estava profetizando e dizendo: olha, você só profetiza, mas Deus me usa para operar maravilhas. E não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o seu nome seja glorificado em qualquer situação. Se Deus te entregou o dom de profecia, valorize o Senhor e glorifique o seu nome e profetize em nome do Senhor. Você está operando maravilhas, Deus te entregou esse dom, então você o exerça para o crescimento da igreja, para o crescimento do nome do Senhor Jesus, em qualquer lugar que você e eu estejamos. Todos os dons, irmãos, eles são importantíssimos, todos. Mas existe um dom que nós precisamos buscar de uma maneira mais afinco, que é o dom de profecia, recomendação do próprio apóstolo Paulo. Os dons vêm diretamente de Deus para servir a igreja. Diversidade dos dons, o cuidado do uso correto dos dons. Os dons são concedidos à igreja pela graça de Deus e não por méritos humanos. Não adianta eu querer olhar para alguém, achar bonito, maravilhoso, grande e pensar que aquele sim, ele pode ser utilizado. Samuel pensou da mesma forma, quando viu aquele homem bonito, grande, irmão de Davi, vamos dizer assim, filho de Jessé, mas o Senhor Deus disse para ele: olha, você está apenas vendo aparências, eu, porém, vejo o coração, e não é este. Então que nós não venhamos fazer qualquer julgamento com qualquer pessoa, mas que possamos, irmãos, valorizar os dons e o nome do Senhor ser glorificado na vida de cada um de nós. Não podemos nos portar de modo arrogante no uso dos dons. Precisamos tomar muito cuidado com relação a isto. Não vise a exaltação pessoal. Ah, porque eu sou. Ah, porque eu faço. Ah, porque eu aconteço. Não é desta maneira. Ah, porque o Senhor faz. Ah, porque o Senhor acontece. É assim que nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor. Use os dons, conforme eu já disse, com amor e respeito ao próximo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. E quero concluir da seguinte maneira: os dons nos dão recursos para servir ao Senhor e à sua igreja. Busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Quero dizer uma coisa para nós, e encerrando aqui. Esta pandemia não fechou as portas dos céus. As portas dos céus continuam abertas. E o Senhor nosso Deus, com estas portas abertas, elas estão dirigidas para a sua igreja, e você faz parte desta igreja. Busque os dons, e Deus há de entregar na tua mão o dom que você está buscando, para que o nome dele, não o teu, não o meu, seja glorificado, mas o nome do Senhor Jesus, que ele seja glorificado.
Senhor Deus e Pai, aqui eu te agradeço, Senhor, por esta palavra que tu nos deste e que ela possa chegar a alcançar o coração de cada um que nos estão assistindo e o teu nome ser glorificado na vida de cada um deles e que eles possam, Senhor, pela tua misericórdia, buscar estes dons e alcançá-los para que a igreja tenha crescimento espiritual, para que a igreja tenha crescimento numérico e o teu nome ser engrandecido, ser glorificado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, esteja comigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.